vende, na verdade, é o design que está por trás disso. É toda a experiência, é toda a história que está por trás de cada um dos produtos. E eu acho que isso é uma coisa muito importante de passar principalmente para o nosso espectador, para o nosso consumidor. Toda essa pesquisa, tudo isso que a gente estuda, que a gente vê, de tudo isso que permeia o design, de que momento que o mundo está vivendo, de tudo isso que a gente estudou, eu acho que é importante que o consumidor perceba, que o consumidor tenha as emoções, seja envolvido com todas as sensações que a gente quer que ele tenha. Então, eu acho importante, quero mostrar para vocês aí como que nós trabalhamos essa questão de mostrar para o nosso consumidor o que a gente está querendo vender para ele, o que está por trás desse desenvolvimento. Então, como já foi falado aí por alguns colegas, as 4 macro tendências que a gente pode dizer que estamos vivendo hoje, não é uma questão de futuro, não é uma questão de algo que vai acontecer, mas sim algo que a gente consegue perceber na sociedade atual, seriam esses 4 pontos: Smart Materials, não conforme, Co-Everything e Upcycling. Então, é importante saber o que permeia cada um desses desenvolvimentos e que link ele faz com o produto e como a gente tem que pensar o design vendo esse atual momento da sociedade. Essa estética do não perfeito, aquilo que, apesar de muitas vezes ser feito seriado, tem uma cara de artesanal, de imperfeito, um acabamento natural. E essa imagem que ilustra é um exemplo disso. Como a gente tem deixado acabamentos aparentes, fiações, como o natural tem sido colocado como perfeito. Esse imperfeito, que seria um ritmizador de música, que ele tem apenas a parte funcional. Ele, diferente dos nossos celulares, dos nossos equipamentos, ele não tem o plástico de acabamento, ele não tem aquele design que você tem a ergonomia na pega, ele é simplesmente funcional. Você aperta os botões e ele funciona, ele não tem esse apelo estético. E muito disso a gente vê também na arquitetura, seja com os concretos aparentes, o cimento aparente, o tijolo à vista. Muitos dos acabamentos têm ficado expostos propositalmente nas construções e nas decorações. E esse eu acho que é o padrão de todo esse exemplo imperfeito, que é essa nova estética que parece tão linda, tão comum, que a gente vê em todos os lugares, mas onde não existe mais um jogo de cadeira que combina, cada cadeira faz parte de um jogo, a louça também não são da mesma cor, os quadros já foram colocados ao chão, as imperfeições do pé direito, meio inacabados, tão evidentes, e é algo que hoje todo mundo busca reproduzir, que é esse jogo, essa composição que parece ter sido feita ao acaso. Como isso tem sido desenvolvido em todas as áreas, de toda a cadeia produtiva, onde há design, há preocupação com os materiais inteligentes. Então, alguns exemplos dele seriam: a Michelin trabalhou aí num pneu conceitual que vem de um material que se adapta ao meio ambiente, ele é produzido totalmente de materiais reutilizáveis, e ele também, ao final do seu ciclo de vida, ele pode ser 100% reutilizado, reaproveitado, quase que biodegradável. Então, o pneu, que é hoje em dia um dos grandes problemas ambientais que a gente tem, já vem sendo visto e pensado no futuro para sanar esse problema. E o upcycling, o novo uso, a nova vida de um produto, que hoje em dia, nós, como designers, a gente não pode deixar de pensar no que vai ser desse produto quando ele chegar ao fim da vida útil. Então, como será que ele pode ser reutilizado, como ele pode servir de matéria-prima, ou ser usado numa outra forma, para conseguir dar essa segunda vida para o produto. Então, esse é um exemplo da Adidas e Parley, que fizeram esse movimento de resgatar materiais vindos da rede de pesca que estavam no oceano e usar esse material como matéria-prima para os seus tênis, para o seu produto.
além de ter um apelo ecológico, de resgatar esse material, não deixa de ser uma nova vida da rede de pesca, servindo como matéria-prima. Outro momento muito grande aí que a gente tem vivido, né, são as colaborações, é o co-everything, é o colaboração, co-working. Então, além da gente dividir, compartilhar 100% da nossa vida hoje nas redes sociais, que cada vez mais criam mecanismos para a gente compartilhar mais e mais. Então, as fotos, agora os stories, os vídeos. A gente está, a todo momento, tendo ferramentas para compartilhar cada vez mais tudo aquilo que a gente faz, e toda a nossa vida tem se adaptado a uma nova forma de compartilhar, né? Assim como o Uber, o Airbnb. Então, é aquilo que a gente passa apenas de compartilhar o do outro, mas a colocar a nossa casa a compartilhar, o nosso carro a ser compartilhado. Então, a gente, em 2016, falou muito sobre essa tendência, né, de que das casas serem reduzidas e serem cada vez mais utilizadas para morar, para trabalhar, para receber amigos. Às vezes, dividir a casa com um amigo e, ao mesmo tempo, um vai trabalhar, um vai estudar. A necessidade que a gente tem de pensar os móveis de forma com que eles possam ser empurrados, dobrados. Então, assim, acho que é o momento da gente pensar que talvez o fundo do armário ele não possa mais ser feio. Ele tem que ser pensado porque ele pode ser girado, pode ser encostado, pode ser apoiado em um outro móvel ali e servir para um outro contexto. Então, não existe mais a possibilidade da gente deixar uma parte do móvel esquecida, por causa dessa necessidade de estar sempre mudando o ambiente para atender o viver que a gente tem hoje. Acho que é uma boa oportunidade para compartilhar aí com vocês também a forma com que a gente mostra o que tem por trás dos nossos produtos, qual é a história que esses produtos carregam. E é isso que vou apresentar agora com o Six Pack, que são 6 padrões, mas o mais interessante é conseguir mostrar o que tem por trás desses padrões, qual é o conceito, apresentar os nossos painéis, os nossos moodboards. Por que não mostrar todo aquele desenvolvimento, o painel? Eu acho que é o momento da gente mostrar isso para o consumidor, né? Tudo aquilo que permeia a criação, tudo aquilo que envolve, seja o contexto onde ele está inserido, ou o painel semântico, o moodboards, onde o produto está inserido. E depois eu acho que é super interessante, e depois vocês vão ter a oportunidade também de fazer os seus próprios moodboards, que é o cliente mesmo, o consumidor mesmo, fazer o seu moodboard, as suas combinações, combinar cores, objetos, para que ele mesmo se sinta à vontade naquilo que está fazendo. Não mais a gente passar para ele a linha de raciocínio, o que é tendência, o que fica bom, o que não fica. É dar oportunidade para a própria pessoa, para o próprio consumidor, experimentar aquilo, viver, ter o ponto de vista dele, da sua própria criação. Você vê como é importante passar a música, o contexto, o painel semântico, as cores, para conseguir passar qual que é a história que tem por trás desse produto, que é um produto elegante, que é um produto... Por exemplo, o nome dele foi inspirado na atriz Aretha Garbo, porque ela era uma mulher que interpretava papéis, ela interpretava outras mulheres que não eram ela. Então, vem muito dessa inspiração de ser uma madeira que é uma macieira interpretando uma nogueira. Então, ao mesmo tempo que a atriz interpretava uma pessoa que não era ela, essa madeira interpreta um papel que não é exatamente ele. Ele foi transformado para ser quem ele é. Tratado com amônia para chegar no resultado final dele e perder toda aquela característica original que ele tinha. Esse também, eu acredito que a música dele contextualiza muito onde que ele está inserido, né? E apresentando ainda o painel semântico, fica ainda mais evidente da onde ele está inserido. A grande história por trás dele é que essa madeira veio de casas nos Alpes,
onde passaram por diversas intervenções de chuva, de sol, de neve, vento, por diversos anos, até que ela foi removida e passada por um processo de como se fosse uma defumação da madeira, escovada e tratada com óleo para tirar essa aparência natural da cor, um óleo branco. Então ela é uma madeira que tem essa característica rústica, mas muito natural e não tão conforme, não tão perfeita como a madeira natural, né? Então, aí é o painel de informações dessa madeira, que é uma cerejeira. A gente consegue perceber esse ambiente mais clean, mais limpo. A árvore em si, né, a beleza da árvore que tem que ser exposta. E o tratamento um jato de areia que ela sofreu para chegar no produto final, depois de lavado, chegar nessa aparência bem minimalista, bem simples, bem reduzida ao essencial. Mas ele também não pode ser considerado somente uma pedra, porque ele tem características oxidadas. Então, ele tem muita informação. Então, aí o painel semântico dele, com essa pegada urbana, de tetos, estruturas, toda essa parte de arquitetura, de ferro, concreto, toda essa parte natural e urbana com que o produto é inserido. O Aurora é um ferro, um metal bem rústico, e o contexto dele é bem industrial. Vamos ver. Então, aqui o ferro sendo fundido, recém-saído da fábrica, tem todo esse apelo do recém-feito, recém-soldado, recém-esfriado ele tem as cores bem naturais do ferro recém-saído da fábrica. E foi algo muito visto também, principalmente nas feiras de Milão e tudo. Mas eu acho que o interessante da gente trazer, sempre que a gente for apresentar um projeto, um produto, seja lá qual ele for, conseguir inserir o nosso consumidor no contexto desse produto. Qual foi o desenvolvimento? Qual é a inspiração? Seja em vídeo, seja num ambiente. De alguma forma, a gente tem que passar, é uma responsabilidade nossa, passar isso para o consumidor, contextualizar ele do que é o nosso produto, e não apenas colocar ali sem... isso é tendência, isso foi muito visto. Foi muito visto, mas veio de onde? Foi trabalhado como? Quais são as inspirações? Quais são as emoções que esse produto vai carregar com ele? Né? Então, essa é a proposta de trazer um pouco de design experience, fazer os clientes experienciarem qual é o fundamento daquilo que a gente criou e, ao mesmo tempo, criar um pouco daquilo que a gente apresenta. Então, convido vocês depois a fazerem seus próprios experimentos e combinar materiais, tecidos, cores, e fotografarem isso, compartilharem, para que vocês sintam que essa criação foi uma parte sua, que essa é a sua combinação, essa é a sua composição, e não só algo pronto, algo que veio de uma tendência. A tendência é aquilo que a gente vive, é aquilo que a sociedade está passando, mas a gente aplica isso da forma com que a nossa bagagem consegue trazer para a gente, as nossas emoções.